Parei. Windows seta, vai abrir, vai dividir a tela. Eu sei, eu tava falando com o meu tio aqui. Ele tava tentando me ensinar como é que fazia pra dividir a tela e eu ver o chat. Só que aí vai ficar ruim pra quem for ver a gravação, então. Se alguém puder, a Brena normalmente faz isso. Puder ficar olhando o chat pra mim, caso alguém jogue uma pergunta, essas coisas. Eu agradeço. Ah, show. Então, esse aqui é o resumão de bioquímica para ajudar a gente, né? E a gente vai começar falando sobre a glicólise, né? E qual é a ideia? Ó, por favor, me interrompam, façam dúvidas, tenham perguntas, enfim, não me incomodo de jeito nenhum, tá? Fiquem super à vontade. Mas vamos lá. O que é a glicólise, né? Como o próprio nome já indica, glicólise é pegar a glicose e quebrar, né? Lise vem de quebra. Né? E a gente vai pegar essa glicose e vai quebrar em 10 etapas até ela virar duas moléculas de piruvato. Mas para que eu vou fazer isso, Joana? Vamos lembrar lá o que é metabolismo? Metabolismo é catabolismo e anabolismo. Quando a gente está falando de glicólise, como a gente está falando. Peraí, que alguém querendo entrar. Olá, Gabriel da Silva. Começando agora, tá? Tô em glicólise ainda, só disse oi, basicamente até agora. Mas enfim, vamos lembrar lá que o metabolismo ele é a quebra e a união, ou seja, ele é catabolismo e anabolismo. Quando a gente fala de glicólise, a gente está falando de catabolismo. A gente está falando de pegar essa molécula de glicose e vir quebrando. E todas as vezes que a gente quebra essa molécula, que a gente vai oxidando essa molécula, né, a gente vai é, permitindo extrair a energia dela. Não necessariamente, e essa é uma visão que a gente às vezes tem da glicólise, não necessariamente todas as reações vão me dar ATP, ou seja, energia. Quando a gente está falando de energia para nossas células, basicamente a gente vai falar ATP e é isso. Tá? Não todas as reações que a gente vai fazer daqui para frente, elas vão me dar ATP, elas vão me dar energia. Mas elas vão possibilitar eu ir quebrando, eu ir oxidando essa molécula até eu quebrar ela o suficiente para ela virar NADH e FADH e isso fazer uma diferença gigantesca lá na fosforilação oxidativa que a gente já vai falar. E o interessante da glicólise, né, é que a gente tem órgãos que eles só conseguem, entre aspas, se alimentar, ou seja, eles só conseguem utilizar energia proveniente da glicólise, né? Eles são completamente dependentes. Para a gente entender a importância, isso para todos os seres vivos de um modo geral, porque quando a gente fala de organismos, por exemplo, os anaeróbicos, eles não têm a questão do oxigênio, então é só a glicólise, por exemplo, que é a fonte de energia deles. Eles não têm todo aquele rolê de fosforilação oxidativa, ciclo de Krebs, blá 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 blá. Então, assim, a glicólise ela é uma sequência de reações, né? Ela é uma via muito importante para a obtenção de energia, né? E o saldo dessa via, né? Repito, saldo, não o quanto a gente ganha. A gente ganha 4 moléculas de ATP. Porém, na fase preparatória, a gente gasta duas. Então, o nosso saldo de moléculas de ATP, a grosso modo, a cada molécula de glicose que entra, são 2 moléculas de ATP. Aí talvez você se pergunte, pô, Joana, 2 moléculas de ATP não é nada, não faz nada. É bem pouco. Mas tudo que a gente consegue fazer, por isso que organismos que só fazem a glicólise tem que fazer muito essa via, né? Tem que quebrar muita glicose para conseguir uma quantidade de energia plausível. Mas também, se a gente for parar a pensar, esses organismos são mais simples, então eles necessitam de menos energia, né? Então, assim, o balanço é um pouco mais tranquilo. Mas voltando ao que eu estava dizendo aqui, né? O que é a grande questão da glicose, né, é produzir o piruvato para ele entrar no ciclo de Krebs. Lá no ciclo de Krebs a gente produzir NAD e FAD e aí lá na fosforilação oxidativa a gente conseguir a maior concentração de ATP, né? E aí essas fases da via da glicólise, elas são divididas em duas, né? Da 1 a 5, a gente vai ver cada uma das reações daqui a pouco. Da 1 a 5 é o que a gente chama da fase preparatória, né? E, entre aspas, como o próprio nome já indica, é preparar a molécula de glicose para depois vir quebrando ela de forma mais específica. Como assim? A gente vai pegar a glicose e vai colocar um fosfato nela, por exemplo, na primeira reação. Tá? A gente vai colocar um fosfato nela, vai preparar ela bonitinho, de forma química, né? Quimicamente falando, vai preparar essa molécula para depois eu vir quebrando ela de forma mais específica até eu conseguir chegar no piruvato. Porque assim, aqui com as bolinhas desse esquema é fácil pensar que a gente tinha 6 bolinhas de carbono, né? E virou 3.
Só que não é assim quimicamente falando, né? É um pouco mais complicado. Então a gente tem uma fase de preparação e outra de pagamento. Bom, e qual é a nossa primeira fase? É a fase onde a gente vai pegar a glicose e vai colocar um fosfato no carbono 6. Então a gente vai pegar a glicose e transformar em glicose 6-fosfato, porque ela tem um fosfato no carbono 6. Os nomes em bioquímica normalmente indicam alguma coisa, então deem uma prestada de atenção. Por exemplo, a enzima que catalisa essa reação é a exoquinase. Exo de 6, quinase normalmente está relacionada a colocar um fosfato. Então, coloca um fosfato no carbono 6, né? E a grande questão as duas grandes questões dessa reação é que a gente tem alguns transportadores na nossa membrana, os glúteos, né? Tem glúteo 1, 2, 3, 4. A Mariana provavelmente deve ter falado com vocês desses glúteos com um pouco mais de detalhe, né? E aí, a glicose, depois que ela tem um fosfato, ela não consegue mais sair da célula. Então, colocar um fosfato na glicose é garantir que ela vai ficar ali dentro, né? E vai participar dessa via, eu vou conseguir quebrar. Porque pensa, imagina, eu coloco a glicose ali dentro e não fosforilo ela, se eu tenho um glúteo que permite a glicose voltar, ela ia ficar, entre aspas, né, de forma bem idiota, ela ia ficar indo e voltando, né? E eu não ia ter a quebra, eu não ia conseguir continuar com o meu ciclo. Ou então eu ia reduzir bastante o meu ciclo, porque assim, né, a quantidade de vezes, a gente não teria uma outra enzima aqui para quebrar a glicose, né? Mas, enfim, vocês entenderam a lógica, eu acho. E o interessante dessa primeira reação é que ela é uma reação regulatória. Eu vou falar um pouco mais lá na frente com vocês como é a regulação da glicólise, mas a glicose ela tem 3 fases de regulação, ou seja, são fases onde a gente tem uma reação muito exergônica, ou seja, ela gasta muita energia, né? E aí, ou ela libera, eu sempre confundo. Enfim, eu acho que é gasta assim. Talvez eu esteja falando alguma besteira agora, desculpa. É, libera. Isso, desculpa. Eu confundo esses dois termos o tempo inteiro. Eu lembro que na época que eu fazia bioquímica, eu anotava no caderno o tempo todo, porque, enfim, eu confundia. Mas, enfim, para essa questão. Ela é muito meu Deus, exergônica. Então, ela libera muita energia, né? E aí, o que acontece aqui? Eu não tenho o que a gente tem, diferentemente nas outras reações, vocês devem estar vendo aqui na 2 e na 4, por exemplo, esse caminho de volta. Então, para eu ter esse caminho de volta, eu preciso de uma outra enzima. Então, é como se eu tivesse essa regulação por essa outra enzima. Entendeu? Quando eu quiser, por exemplo, que a minha glicose saia da minha célula, eu vou estar liberando, sintetizando, ativando, né? Uma outra enzima que vai liberar essa glicose. Entendeu? Por isso que é também uma questão regulatória aqui. Essa aqui, eu quase que garanto para vocês que vai ter alguma coisa falando disso na prova. Principalmente falando dos músculos, que eles não vão ter a enzima que vai pegar a glicose, 6-fosfato, transformar em glicose de novo, e blá blá blá. A Mariana sempre coloca alguma coisa nesse sentido. Então é interessante as fases regulatórias vocês gravarem o nome. Pela experiência, agora com a Mariana eu posso dizer porque eu tive aula com ela, lá com o Gustavo eu não podia falar tanto isso. Pela experiência que eu tive com ela não é de cobrar nome. Apesar de que vocês querendo ou não tem como consultar. Mas ela não é de cobrar nome, tipo, como é a molécula, qual é a enzima que faz tal coisa. Mas é interessante gravar pelo menos as enzimas da fase regulatória, né? Aí depois que a gente pegou essa glicose 6-fosfato, a gente vem com a fosfoexose isomerase. Fosfoexose, porque a gente tem um fosfato no carbono 6, isomerase, porque a gente vai isomerizar essa molécula. O que é isomerizar, Joana? É eu fazer um rearranjo, né, dessas moléculas. Vocês vão ver aqui, ó, que eu vou pegar esse carbono e jogar aqui, ó, vai virar um metil, né? O metil não, porque tem um OH ali, enfim. Eu vou pegar ali, ó, e jogar esse carbono para fora. Então, eu vou estar isomerizando. Vai deixar de ser uma glicose 6-fosfato para virar uma frutose 6-fosfato. Eu não sei se vocês perceberam, né? Talvez seja uma dúvida de alguém. Eu, pelo menos, ficava prestando atenção nessas coisas. Tem magnésio em quase todas as reações. É porque o magnésio ele facilita, né, a ação das enzimas dentro das moléculas. Não, ela não vai cobrar isso. Não, provavelmente ela não deve nem ter falado isso com vocês, mas era um negócio que eu prestava atenção. Não sei se alguém tem se ligado nisso de ter magnésio em quase todas as reações. Isso. Ele é um cofator para as enzimas. Exatamente. E aí eu pego essa frutose 6-fosfato e adiciono mais um fosfato. Tô gastando bastante energia, ó. Ó o ATP aqui de novo, ó. Eu tô de novo liberando muita energia. Então, é uma fase, de novo, regulatória. Se eu quiser fazer o contrário, essa é uma fase até que se liga com
gliconeogênese. Vocês tiveram... É uma coisa que eu ia até falar com vocês. Eu não vou falar de gliconeogênese, nem de metabolismo do glicogênio. Eu sei que teve gente que não foi para monitoria. Eu vou tentar fazer um resumo para vocês amanhã, se eu conseguir tempo de manhã cedo, porque eu também tô enrolado com algumas coisas minhas. Mas se eu falasse disso também ia ficar muito longo, tá? Mas eu sei que teve gente que perdeu, então estou à disposição no WhatsApp, qualquer coisa, repito. Mas enfim, voltando. Aí a gente tem, ó, frutose 6-fosfato virando frutose 1,6 bifosfato, porque agora eu tenho 2 fosfatos. Quem catalisa isso é a fosfofrutoquinase 1, chamada de PKF, porque ela tem um nome um pouquinho maior, né? Vamos dizer assim. E aí eu vou lá de novo colocar mais um fosfato. Aí é mais uma fase regulatória interessante gravar, pelo menos o PKF. A Mariana não costuma reclamar se você botar PKF ao invés de fosfofrutoquinase 1. Mas enfim. E aí a gente tem agora ó, a frutose 1,6 bifosfato. Ela vai virar um gliceraldeído 3-fosfato e um dihidroxiacetona fosfato. Nessa fase aqui é interessante a gente pensar nesse gliceraldeído. É como se a gente reservasse ele, porque agora a gente tem que transformar esse dihidroxiacetona fosfato em um gliceraldeído fosfato também, é o que a gente vai ver na reação 5. E quem catalisa isso é a aldolase, né? E aí agora na reação 5 foi o que eu falei, eu pego aquele dihidroxiacetona que foi produzido na reação 4 e transformo em fosfoglicerato também, pela triose, porque eu tenho 3 carbonos, fosfato e isomerase, porque eu tenho fosfato e eu estou isomerizando a molécula. Eu não tenho adição nem retirada de nada aqui, eu só estou reorganizando o rolê, sabe? Aí agora, na 6, a partir da 6, a gente tem que começar a pensar nas reações meio que duplicado, tá? Então a gente tem o gliceraldeído aqui, mais um fosfato inorgânico, virando 1,3 bifosfato, bifosfoglicerato? Temos. Só que lembra que a gente tem 2 gliceraldeídos, né? Então isso aqui está acontecendo 2 vezes, né? Aí quem vai catalisar isso é a gliceraldeído 3-fosfodeshidrogenase, né? E a gente tem que pensar aqui, ó, que está formando o NADH, tá? Guardem esses NADHs, porque eles vão fazer diferença lá na frente, né? Na verdade, a gente pode até dizer que eles são um pouco mais importantes que os ATPs formados, porque eles vão possibilitar muita formação de ATP lá atrás, né? Lá atrás não, lá na frente. Perdão. Aí aqui a gente tem 1,3 bifosfoglicerato, mais um ADP, né? Aí, ó, aqui a gente tem a formação de um ATP. Por quê? Eu peguei um fosfato, ó, esse fosfato aqui que está em rosinha, que eu provavelmente estou apontando com o meu cursor, não sei se vocês conseguem ver. E ele está indo aqui para o ADP. ADP é adenosina difosfato. Eu transformo em adenosina trifosfato, né? Coloco mais um fósforo aqui. E aí eu tenho fosfoglicerato. Esse fosfoglicerato, de novo, eu vou tirar o fosfato dele. E aí eu vou virar 2-fosfoglicerato. Vou tirar, não, desculpa. Eu vou isomerar, né? Ele muta de lugar, por isso que é fosfoglicerato mutase. E aí agora 2-fosfoglicerato na reação 9. Eu vou ter agora tirada de água pela enolase e depois eu formo aqui, ó, o ATP pela ADP de novo. Aqui é mais uma fase regulatória, tá? Pela piruvato quinase, porque eu não consigo voltar, eu não consigo transformar a piruvato em fosfenolpiruvato pela piruvato quinase. Isso é muito importante se a gente for pensar lá no ciclo de Krebs, porque a gente pensa, não é o piruvato, né? O acetil-CoA que entra no ciclo. Mas é a partir dele, né? É o piruvato, que a gente aqui forma 2, que vão entrar no ciclo de Krebs. Então imagina, pensa que a sua célula já está com energia suficiente, por exemplo, né? Se vocês estiverem falando muito rápido ou muito alto, vocês me cortem, tá, por favor. Mas enfim, se eu tiver já com muita energia na minha célula, sabe? Eu não preciso mais continuar a minha vida. Não tem por que eu ficar gastando nem tempo nem energia nisso, né? O nosso organismo, ele sempre tende a não gastar energia à toa, a não gastar, entre aspas, tempo à toa. Então, assim, eu tenho que ter uma forma de regular essa ligação entre essas duas vias. Então, a forma de regular, né, é nessa última fase regulatória. É interessante a gente pensar também, né, que a maior energia da glicose ela ainda não foi tirada. Com todo esse rolê de 10 reações, a gente só tirou 5,2% da energia da glicose. Então, assim, falta muita coisa ainda para ser tirada. E ela basicamente vai ser totalmente oxidada quando a gente for falar do ciclo de Krebs mais à frente. Então, qual é a grande regulação da glicólise? A glicose 6-fosfato, que é a primeira reação. A frutose 1,6 bifosfato, né? E o fosfenolpiruvato virando piruvato. Então, é a reação da hexoquinase, a reação da fosfofrutoquinase 1 e a reação da piruvato quinase. Tá bom?
Alguma dúvida em glicólise até agora? Antes da gente falar de fermentação? Vim aqui falar, olhar para vocês. Não, nada. Tudo bem. Show. Então, bora que bora. Fermentação. O que a gente tem na fermentação, né? É onde a gente não tem... É interessante a gente falar de fermentação sem antes entender a fosforilação oxidativa. Mas dá para entender, tá? Então, vamos lá. O que é a fermentação? É quando a gente não tem o oxigênio para ser o aceptor final de elétrons. Tá, mas como assim oxigênio é receptor final de elétrons? Eu nem sei o que é isso. Tudo bem. Mas lembra que a gente produz um monte de NADH lá na glicólise? Né? Na reação, por exemplo, 6 a gente tem produção. Não lembro se tem mais uma. Acho que tem mais uma, se eu não me engano. Ah, perdão. Enfim. Ah, mas é porque ali são 2, lembrei, por isso. Ali são 2 que são formadas. Então a gente tem a formação de NADH, né? Só que eu não posso deixar esse NADH, quimicamente falando, assim por muito tempo, ele não é estável. Sem contar que, quando eu for fazer a minha glicólise de novo, eu preciso ter o NAD puro, sem o H nele, né? Porque se eu não tiver o meu NAD puro, ele não vai conseguir ser esse aceptor de elétrons do hidrogênio, né? Que é a função dele. Ele não vai conseguir ser esse aceptor de elétrons, eu não vou conseguir oxidar a glicose, e aí eu não vou conseguir dar fim à minha via, eu não vou conseguir produzir ATP e todo aquele rolê todo. Então, o que acontece na fermentação? A gente tem que pensar, como a gente não tem o oxigênio, para ser esse aceptor de elétrons lá no final para o NADH, que é onde ele vai liberar esse H+ dele, a gente tem que pensar em outras moléculas para fazer isso, né? Por isso que a gente tem a fermentação quando a gente não tem a presença de oxigênio. Ou então também de sulfeto, né? Tem alguns organismos que usam o sulfeto, não, perdão, o enxofre como aceptor de elétrons, né? E a gente tem 2 tipos de fermentação. A fermentação lática, onde o aceptor de elétrons vai ser o lactato, e a fermentação alcoólica, onde o aceptor de elétrons vai ser o etanol. E aí, como é que a gente tem a fermentação lática? Né? A gente tem a glicose, blá blá blá, bonitinha, fazendo piruvato, daquele rolê, a gente produziu 2 moléculas de NAD. Só que o que acontece? Eu tenho que liberar o H+ que está nesse NAD. Então, eu libero quando eu regenero o meu piruvato a lactato, pela lactato desidrogenase. Tá? Eu pego esse H+ que tá aqui e coloco no lactato, de forma assim, bem simples falando, né? Quimicamente ele vai lá, vai adiciona, tem uma enzima que catalisa todo esse rolê, né? E essa reação ela é muito comum de bactérias, de um modo geral, bactérias anaeróbicas, é óbvio, e de músculos, né? Por muito tempo até se achou que esse lactato produzido nos músculos, né, ele fosse o responsável por aquela dor que a gente sente quando a gente faz muito exercício, né? Porque deixa eu reformular. Quando que o músculo vai fazer isso? Ele não vai fazer o tempo todo. Agora que você está sentado em frente a um computador, celular, enfim, você provavelmente não deve estar fazendo fermentação lática, porque isso só acontece quando você está em exercício constante e aí não tem oxigênio suficiente, vamos dizer assim, né? As suas células musculares ficam numa situação de hipóxia quase, sabe? E aí eu não tenho esse oxigênio suficiente, aí eu pego o lactato para virar esse aceptor de elétrons final, né? E aí as células musculares vão fazer isso. Acreditava-se que esse lactato produzido quando a gente faz muito exercício, vai na academia, fica com aquela dor e tudo mais, era ele que gerava, mas alguns estudos recentes têm mostrado que talvez não seja isso, então assim, não vou dar certeza dessa informação para vocês, né? E aí é interessante, né, que esse lactato, quando a gente está falando dos músculos, obviamente, a bactéria isso não vai rolar, ele pode ir para a corrente sanguínea, lá ser convertido o lactato em piruvato e aí, né, produzir energia de novo. Né? Então, assim, é interessante a gente pensar no nosso organismo como uma maquinaria como um completo, né? Não em reações. Isso é interessante quando vocês tiverem integração metabólica, acho que é mais para o final do curso, que a gente tem que conseguir, é uma visão difícil de se ter, ainda mais que a gente tem tudo fragmentado, que todas as reações, todas as vias, elas estão ligadas, né? O lactato, depois que ele é formado nessa via, que ele não fica parado lá num músculo aleatório e é isso. Não, sabe? Ele tem outros locais para ir, vamos dizer assim, né? Vamos lá, e a fermentação alcoólica é basicamente a mesma ideia, só que eu tenho o etanol como meu... Só um minuto. Tá, show. Vamos lá. O que acontece? Lá na glicólise, como eu estava falando, a gente tem a retirada de hidrogênio da molécula e esse hidrogênio ele vai para o NAD.
Tanto é que o NAD, ele vira NADH. Só que para esse NADH perder o H dele, ele perde o H dele lá pro oxigênio, lá na fosforilação oxidativa. Quando a gente vê isso mais lá na frente, você vai ver como é que isso acontece bonitinho. Para ele voltar a ser NAD, ir lá para a glicólise de novo, pegar H. Então, por isso que ele é chamado de transportador de elétrons, porque ele basicamente faz isso. Ele vai lá nas vias da glicólise, pega o elétron, que é o H, transporta até a fosforilação oxidativa, libera, volta sem... É como se ele tivesse uma caçambazinha, tá? E essa caçamba cabe uma molécula de H+. Aí ele vai lá, recebe essa molécula de H+, na glicólise, libera lá pro oxigênio, volta com a caçamba vazia e fica nesse rolê. Só que se eu não tenho oxigênio, como é que eu vou esvaziar a caçamba do NADH? Entendeu? Aí entra a fermentação. Na fermentação eu tenho outras coisas para esvaziar, né? Essa caçamba no NADH, ou seja, para o NADH formado lá na glicólise, liberar esse H+ dele e voltar a ser NAD. Porque eu preciso de NAD livre para ele pegar o NAD lá na glicólise, para ele pegar o H+ lá na glicólise, virar NADH, né, e liberar depois. Para eu conseguir tirar esse hidrogênio, porque a questão é, o hidrogênio ele é uma molécula muito reativa. O que isso significa? Né? Ele não é estável sozinho, bonitinho. Ele precisa estar ligado com alguém, entendeu? Então eu preciso de um transportador, não posso simplesmente liberar o hidrogênio e deixar ele voltar. Tanto é que lá na fosforilação oxidativa, vocês vão ver que os hidrogênios liberados, eles se ligam ao oxigênio. Dependendo da ligação, dá um rolê mó absurdo, enfim. Vocês vão ver esse rolê lá na frente. Então essa caçamba do NAD, ela precisa ficar sendo esvaziada e enchida o tempo inteiro, sabe? Enchida, isso existe? Nem sei, enfim. Ela tem que ficar esvaziando e enchendo o tempo inteiro. Então, por isso que eu preciso ter esses aceptores que são o lactato na fermentação lática e o etanol na fermentação alcoólica, entendeu? Essa é a relação com o NAD. Foi, Gabriel? Acho que sim. Acho, não aceito um acho. O que não foi? Fala aí que a gente vai de novo. Oi. Exatamente. Exatamente, muito bem lembrado. Tinha esquecido de comentar isso. Né? A gente não pode também, além de eu precisar desse NAD, porque realmente a lógica pode chegar, beleza, produz mais NAD e tá tudo certo. Só que altas concentrações de NADH, ou seja, o NAD com a caçamba cheia de elétrons, inibe justamente aquela proteína que vai produzir, aquela enzima, perdão, é porque assim, eu sou muito adepta da lógica da Mariana de não gravar nome de enzima, tá? Mas enfim, eu acho que eu posso olhar no livro, tá? Mas aquela enzima justamente que vai fazer a formação de NADH, ela começa a ficar inibida, e aí eu travo a glicólise, né? Então, assim, não dá para ter esse rolê. Eu preciso sempre estar liberando essa caçamba, ou seja, eu preciso sempre estar formando o NAD só, sem o H, o NAD+, entendeu? Eu preciso estar sempre formando o NAD+. Então, eu preciso que o meu NADH libere o H+ dele. Para isso, eu preciso ter alguém para receber esse H+, entendeu? Qualquer coisa você me interrompe, tá, Gabriel? Talvez lá na frente, quando eu falar disso novo, você entenda um pouco melhor, tá? Espero. Enfim, vou seguir aqui, tá? Eu sei que você tá sem micro... Ah, foi, beleza, tá, show. E o NADH agora ele vai doar os seus elétrons, né, pro etanol. O que acontece? A gente tem o piruvato, né, e essa fermentação ela forma o CO2 aqui, ó. A gente tem o piruvato e a gente tem a piruvato descarboxilase, que ela vai transformar o piruvato em acetil... Ih, caraca. Ih, meu Deus, não consigo falar. Acetadeído? Ah, cara... Acetaldeído, obrigada. A gente vai formar ele aqui, que é esse intermediário, vamos dizer assim. E aí, no final, a gente vai ter a formação de etanol. Então, a gente para liberar essa caçamba, né, esse H+, a gente libera no etanol. Já a formação de CO2 é justamente quando eu pego esse piruvato e transformo no acetaldeído.
né, pela piruvato descarboxilase. Então, o que acontece na fermentação alcoólica? Eu tenho uma etapa a mais da fermentação lática, tá? A fermentação lática, a gente pega o piruvato, adiciona o H+ do NADH e transforma em lactato. Show! Quando a gente está falando da fermentação alcoólica, eu tenho essa etapazinha intermediária, onde eu pego esse piruvato e transformo em acetaldeído pela piruvato descarboxilase. Repito, a Mariana não é de cobrar nome de enzima, tá? E aí é nessa hora que eu libero o CO2. Esse CO2 que vai fazer o bolo crescer, que vai fazer o pão crescer, que vai poder ajudar na produção de cerveja, vinho, essas bebidas assim, né? E aqui o álcool como um produto final da fermentação, tá? E aí muitas leveduras fazem isso, é aquele rolê todo do pão e blá blá blá, né? Que vocês sabem que a indústria se aproveita desses organismozinhos lá e aí faz pão, esses rolês todos, tá? Alguma dúvida em fermentação? Não. Não, da glicólise. Lembra lá que a glicólise ela tem aquelas regulações alostéricas por algumas outras enzimas ou então pelo próprio produto da reação dela, entendeu? E às vezes também pelo NAD, no caso, né? O NAD não é o produto, mas enfim, ele é um subproduto, vamos chamar assim, sei lá. Nada. Vamos lá, e o ciclo de Krebs, né? O ciclo do ácido cítrico, que é mais fácil de pronunciar. E aí o que acontece? A gente, esse rolê, né, do ciclo do ácido cítrico, ele vai rolar já dentro da mitocôndria. Já a glicólise, ele vai rolar lá no citosol, né? Então aqui a gente já vai estar acontecendo isso dentro da mitocôndria. É interessante a gente pensar mais ou menos onde acontece as coisas, né? Tem suas 8 etapas, né? A gente tem acetil-CoA aqui entrando, aí sai a CoA, a gente faz o citrato, né? A gente vai falar, calma aí, mais lá na frente das etapas, tá? E ele é um circuito fechado. O que isso significa? Que a última etapa dele, que é a formação do oxalacetato, entre aspas, também é a primeira etapa dele, né? Ou seja, é o oxalacetato que é usado na primeira etapa com a ligação do acetil-CoA para formar o citrato, liberação do, enfim, né? Todo aquele rolê a gente vai falar disso daqui para frente, né? Vocês não estão vendo a imagem? Porque eu não tô vendo. Que ódio. Ai, que saco. Peraí, deixa eu só pegar a imagem, só um minuto. Porque fica mais fácil de visualizar. Será que eu consigo adicionar apresentando? Não. Não, eu vou ter que sair aqui, ó. Peraí. Só um minuto, gente. Problemas técnicos, tá? Ah, não tá aparecendo. Ah, foi. Pronto, voltamos. Tudo normal. Ah, peraí. Agora tem que abrir o microfone. Microfone aberto. Tá. Pronto, voltamos tudo normal. Então vamos lá. Né? Lembra que eu falei que a reação da glicólise ela acontece lá no citosol e o ciclo do ácido cítrico acontece lá na mitocôndria. O CoA, ele não passa, né, pela membrana, tá? A gente tem que lembrar disso. Então, o que acontece? Passa o piruvato bonitinho, tá? Aí eu pego, adiciono um CoA nele, libero um NADH aqui, ó, mais um que está sendo formado, libero CO2 também nessa hora e formo o bendito acetil-CoA, que é quem vai entrar. Então, a gente chama essa reação aqui, que é a oxidação do piruvato, né? Oxidação porque a gente perde aqui, ó, o CO2, e porque a gente perde o NAD, né? Ele vai ser o grande conector entre essas duas vias, ou seja, a via da glicólise e a via do ciclo do ácido cítrico, né? E aí ela vai acontecer aqui na matriz já, né? Porque é onde eu vou conseguir colocar o acetil-CoA, tá? As concentrações, a gente vai ver isso um pouco mais lá na frente, que é até um
o porquê a gente tem todo um rolê para conseguir transportar o lipídio, porque a gente não consegue passar com acetil-CoA pela nossa membrana, né? Então vamos lá, o que acontece? A gente tem o acetil-CoA aqui bonitinho, né? Aí a gente libera o CoA dele e liga com o oxalacetato pela citrato sintase. E a gente forma o citrato, tá? Que é a primeira aqui da via. Aí a gente tem a oconitase formando o isocitrato, perdão, a gente tem só um rearranjo das moléculas. Aí a gente tem a isocitrato desidrogenase, e aí a gente vai ter a perda de hidrogênio para o NAD e liberação de CO2. Aí a gente tem aqui o alfa-cetoglutarato, né, que tá com K, não sei porquê, será que tá em inglês? Deve estar em inglês, enfim. Né? Aí a gente tem aqui a alfa-cetoglutarato desidrogenase, né, formando succinil-CoA, tá? Que a gente tem a entrada de uma CoA e uma liberação de hidrogênio e CO2, tá? Essa aqui é a única das 8 reações que vai produzir ATP ou GTP, tá? Depende aí da molécula que estiver, entre aspas, dando sopa na nossa célula, tá? E aí a gente tem o succinil-CoA virando o succinato, tá? É esse succinil-CoA sintase que faz isso. Aí tem o succinato desidrogenase formando fumarato. Essa via aqui é muito importante, vocês vão ver isso mais lá na frente, tá? Ela forma o FADH também, isso é interessante lá para fosforilação, tá? Mas ela é muito importante com a ligação do ciclo da ureia. Vocês vão ver, acho, daqui a pouco, acho que é um pouco depois de metabolismo de lipídio, que vocês vão ver o ciclo da ureia, metabolismo de aminoácidos e tudo mais. Então, lembrem dessa reação aqui, tá? E a fumarato vai formar o malato, e o malato desidrogenase forma o oxalacetato. Então, esse é o nosso ciclo. Eu não vou entrar de novo cada via para falar de cada reação, vou falar de novo, não tem por que eu ficar aprofundando muito com vocês aqui, até porque senão vai ficar muito longa a nossa monitoria. Mas qual é a grande questão, ou melhor, o que eu tenho que lembrar e o que é importante saber do ciclo do ácido cítrico? Ele forma muito NAD, tá? Apesar dele só formar uma molécula de ATP, esse NAD todo e esse FAD que ele forma vão ser muito importantes para formar a energia, sabe? Lá atrás, na ATP sintase, todo aquele rolê, né? Então, assim, é meio irônico a gente parar para pensar que é no ciclo do ácido cítrico que eu tenho a maior formação de energia se ele só me possibilita uma molécula de ATP, né? Mas aí eu tenho todas essas reações bonitinhas. Lembrar sempre que só entra o acetil-CoA, né? Que se liga ao oxalacetato. Então, o oxalacetato, ele é tipo a rubisco lá para o ciclo de Calvin da fotossíntese, né? Então, aqui funciona bonitinho esse rolê, roda roleta, e aí eu vou formando, né? E é interessante a gente também lembrar que esse acetil-CoA é de uma molécula de piruvato. Vamos lembrar lá que a glicólise, ela produziu 2 moléculas de piruvato. Então, isso aqui roda 2 vezes, né? Então, a cada glicólise que eu tenho 2 moléculas de ATP sendo formadas e 1, 2, 3, 6 moléculas de NAD e 2 de FAD, né? E aí, como é que funciona essa regulação? Pela mesma ideia que a gente tinha lá na glicólise, né? Só que na glicólise a gente tinha aquela questão somente das reações exergônicas e blá blá blá. Mas aqui a gente tem uma regulação um pouco mais alostérica no sentido de que eu tenho outras enzimas que vão travar ou não algumas vias, né? Eu tenho a regulação acontecendo na citrato sintase, na isocitrato desidrogenase e na alfa-cetoglutarato desidrogenase, né? E aí essa regulação vai ser pela disponibilidade de substrato, pela inibição de alguns produtos acumulados que nem a gente tem lá na glicose, por exemplo. Eu tenho muito citrato já sendo formado. Eu vou inibir lá a primeira via do ciclo do ácido cítrico. Não tem por que eu formar mais, entendeu? E a inibição alostérica é pela presença de algumas outras enzimas, né? Vocês vão ver quando a gente falar de interação... A gente não, né? Quando a Mariana falar com vocês de interação metabólica, né, como é que funciona? O ciclo do ácido cítrico, ele abre caminho para a entrada de muita coisa, né? Por exemplo, quando a gente está em situação de muito jejum e tudo mais, a gente tem a entrada de alguns aminoácidos aqui também, né? Principalmente o glutamato, ele vira o alfa-cetoglutarato, né? Ele pode entrar aqui, por exemplo, e continuar a oxidação, todo aquele rolê, né? Não lembro se vocês veem isso em metabolismo de aminoácido ou se é em gliconeogênese. Mas o ciclo do ácido cítrico, ele abre esses caminhos, tá? Alguma dúvida mais específica sobre o ciclo do ácido cítrico?
Eu repito que eu tô só passando pra gente relembrar o assunto. Não estou dando aula, tá? Nenhuma dúvida? Tudo show? Um show. E agora, fosforilação oxidativa. Eu lembro que na época da escola o povo ficava super confuso com isso. Né? E é uma parte que normalmente gera confusão, né? Mas como é que funciona? Ah, obrigada. Como é que funciona a fosforilação oxidativa? Nessa primeira imagem aqui, eu acho que fica um pouco melhor pra gente ver. Lembra lá que todo aquele NAD, todo aquele FAD, eles tinham um caminho, eles tinham que liberar, e aí lembrando lá da pergunta do Gabriel, eles têm que liberar essa caçamba deles, né? Eles são só transportadores de elétrons. Eles não ficam guardando esses elétrons. Então eles chegam lá na fosforilação oxidativa, na membrana da minha mitocôndria, né? A gente tem essa liberação. Eu tenho o meu NAD liberando no primeiro complexo, né? Eu não vou lembrar o nome dos complexos agora de cabeça. Não vou mesmo. Mas enfim, desculpa. Eu tenho aqui o primeiro complexo, a liberação do meu NAD virando NAD, o meu NADH virando NAD, e aí eu transporto 4 hidrogênios para fora. Eu tenho aqui, ó, a reação do próprio succinato com fumarato, ó. Lembra lá do ciclo de Krebs? Então, o que faz o FAD? Essa reação aqui que faz o FAD. Nessa hora aqui eu já vou ter de novo a liberação de 2H+. Aqui eu tenho a liberação de 4, tá? De novo, pelo NAD. E aí eu vou ter essa liberação aqui pelos citocromos, né? A passagem de elétrons aqui, ó, pela quinona, né? E o citocromo C. E eu vou ter essa liberação toda de elétron para o meio intermembrana. E aí o que acontece nesse meio intramembranar? Ele fica muito positivo. Eu tenho muitos íons de H+, né? Aqui dentro. Então, o que acontece pelo clássico da osmose? Esse íon de H+, ele entra. E aí, quando ele entra, ele literalmente gira essa molécula aqui, né? Pela força, acho que é prostática, é tipo a força dos prótons, vamos dizer assim, né? E aí eu giro essa manivela que nem, por exemplo, uma água passando por aquelas rodas de usina hidrelétrica, sabe? Todas as vezes que eu gero essa energia, entre aspas, mecânica, não é mecânica, é óbvio, né? Mas enfim, todas as vezes que eu giro isso aqui, eu vou formando ADP, né? Eu pego essa energia e junto o meu ADP com um fosfato inorgânico que vai estar livre na minha matriz mitocondrial. E aí eu consigo unir e formar. Então pensa lá na quantidade de NAD de FAD que a gente formou, né? Todos esse H+, a cada H+, que passa aqui, eu consigo formar uma molécula de ATP. Então, no final da história, né, a cada não, né, são 2,5 que eu acho que é para o NAD, 3,2 que eu acho que é para o FAD, uma quantidade assim por cada molécula, né? E aí eu tenho a formação de ATP certinha aqui, né? Bonitinha. Aí eu consigo formar até cento e poucas moléculas de ATP, 106, se eu não me engano, mas varia de organismo para organismo. Uma coisa interessante na fosforilação oxidativa que a Mariana costuma colocar em prova são os desacopladores, né? O que acontece? Eu tenho aqui uma alta concentração de H+, e aqui baixa, e aí vai passar o meu H+. Só que imagina que eu coloco uma outra molécula aqui, uma outra proteína aqui canal, por exemplo, que não vai sintetizar, tá? Por exemplo, como essa decicloexilcarbodimina, né? Se eu coloco, isso é uma droga, se eu não me engano, se eu coloco ela ali, por exemplo, ela vai literalmente desacoplar a situação, ou seja, o H+, ao invés de ele passar pela ATP sintase, formar ATP e tudo ficar lindo, maravilhoso, formar energia, tudo ter feito sentido até agora, não, ele vai passar por essa proteína canal e ainda vai gerar uma energia muito grande a ponto de formar calor, né? Isso acontece muito nas nossas células na gordura marrom, né? Chamada de gordura marrom ou gordura escura. O Id, que foi monitor de histologia, talvez vai lembrar direitinho o nome desse tecido, eu esqueci, tá? Mas é aquela gordura marrom. Isso, tecido adiposo marrom. Show. Né? E aí esse tecido, ele tem esses aclopadores justamente porque ele ajuda nessa questão da manutenção de temperatura, desse calor, tem muito em recém-nascido, aquele rolê todo, né? Mas isso nas nossas células normais seria muito desvantajoso, porque a gente não vai estar produzindo ATP, vai estar produzindo calor. Pensa que a gente tem as nossas proteínas que elas podem desnaturar se aumentar a temperatura, então assim, dá um rolê tremendo. E é uma coisa que a Mariana costuma colocar em questão de prova, então atento a vocês terem essa lógica na cabeça, pelo menos. Fala, Brena.
Não. Ó, vamos lá. O NAD. Vou voltar. Falei meio rápido, né? Desculpa. Ó, o NAD, ele tá liberando os H+, dele e tá jogando pra fora. O FAD também, tudo pelo complexo. Então, aí aqui fora eu tô com um monte de H+. E eles vão voltar pela tempestintase. Só que se eles tiverem um outro canal, eles vão voltar por esse outro canal. Só que esse outro canal não forma ATP. Entendeu? Então eu literalmente desacoplo. Porque o que acontece? Tá tudo os complexos e a ATP sintase estão acoplados para fazer toda uma via de joga para fora e entra pela ATP sintase. Joga para fora e entra pela ATP sintase. Se eu coloco um outro canal, eu literalmente desobstruo o fluxo, né? Eu melhoro o trânsito de H+, e ele vai por esse outro canal. E ao fazer isso, ele libera muito. Exatamente, ele é mais fácil. Né? Porque pensa, cada vez que eu passo aqui, eu giro o moléculo. Ali é só um canal reto, bonitinho. Entendeu? Então, assim, ele vai passar por ali, não vai me dar ATP e ainda vai fazer calor. Entendeu? É uma coisa que a Mariana costuma botar em prova. Eu lembro que na minha prova teve uma questão sobre isso. Tá? Então, fiquem atentos a esse rolezinho. Tá? Eu acho que ela até fala isso na aula, não lembro. E existe alguma consequência desse? Então, as consequências são essas. Você não tem a formação do ATP, né? E aí, ao não ter a formação do ATP, eu também não tenho isso aqui acontecendo com o oxigênio, Gabriel. Lembra lá que você me perguntou da questão do oxigênio ser o receptor final de elétrons? Quando esse H+, ele entra, ele gira a manivela, mas ele não pode também ficar sendo livre aqui. Ele é aceptado, ou seja, recepcionado, né, pelo oxigênio, pelo H2 e forma água. Ou seja, 2 moléculas de H+, e meia molécula de O2 vão formar, né, ou seja, uma molécula de oxigênio mesmo, não O2. Ih. Caiu a luz aqui. Enfim. Vão formar água. Né? Então, o que acontece? Se eu não estou formando ATP, eu não tenho isso aqui rolando bonitinho, eu não tenho o oxigênio servindo como um bom aceptor de elétrons, tá? Por quê? Isso vai acontecer de forma muito rápida. Eu posso ter aqueles superóxidos, aquelas organizações oxidativas demais do oxigênio acontecendo, sem contar que os meus complexos não funcionam direito. Então, assim, a grande questão mesmo é eu não produzir o ATP, mas eu gero todo um mau funcionamento da minha fosforilação oxidativa. E a grande questão também é o aumento da temperatura gerado. Porque essa passagem muito rápida pelo desacoplador, por essa proteína canal, vai gerar um aumento de temperatura. E as proteínas não gostam dessa diferença de temperatura toda, né? Vocês lembram lá daquele rolê todo de desnaturação, blá blá blá, quebra as ligações, não faz função e. Enfim, né? Consegui te responder, Gabriel? Show. Então, perfeito, perfeito. Então, fiquem atentos a esse rolê de desacoplador, porque normalmente quando a Mariana cobra fosforilação oxidativa, ela não vai te perguntar o nome dos complexos. Ela vai falar coisas que podem atrapalhar isso, normalmente é o desacoplador que ela usa, por exemplo, tá? E a fotossíntese? Alguma dúvida sobre fosforilação oxidativa antes de eu entrar em outro assunto? Algum rolê? Vou considerar o silêncio como um não. Quem cala como sente, aquele clássico, né? Enfim. E a fotossíntese, para quem gosta de botânica, para quem, né? Enfim, sabe que é aquele rolê onde eu pego a minha energia luminosa, né? E consigo transformar essa energia luminosa em açúcares, ou seja, eu pego moléculas através da energia luminosa, moléculas inorgânicas e transformo em moléculas orgânicas, tá? Feita por organismos autótrofos, tá? A fotossíntese que a gente vai dar mais foco é a fotossíntese feita pelas plantas, mas tem a quimiossíntese também, que são outros tipos de organismos autrótrofos e tudo mais, né? E é interessante a gente pensar nesse equilíbrio, né? Eu não lembro mais ou menos as questões que a Mariana fez da fotossíntese. É até por isso que eu fiz um remember, vamos dizer assim, um pouco maior da fotossíntese, né? Mas essas coisas assim, normalmente é onde ela costuma buscar uma questão sobre, né? Dessa questão do equilíbrio entre os organismos que são autótrofos e os organismos que são heterótrofos, né? Ou seja, o O2 que é liberado na fotossíntese é absorvido, né, pelos organismos que fazem a respiração celular. Porque vocês estudam a fotossíntese e a respiração celular, então talvez ela faça algum link, né? Não sei. Tô confabulando aqui coisas que podem cair para vocês
criarem um norte na hora de estudar. Mas enfim, o O2 liberado na fotossíntese, ele é absorvido na respiração celular. O CO2 liberado na respiração celular, ele é absorvido na fotossíntese, né? Então é interessante a gente pensar nesse ciclo. E a fotossíntese, ela acontece nos cloroplastos, né? Eu acho que eu fiz um slide bonitinho. Fiz. Vamos lá. Então, onde que acontece a fotossíntese, né? É dentro dos cloroplastos. Então, vamos pensar. A gente tem aqui uma folha. Lá no mesófilo da folha, para quem ainda não fez botânica, mesófilo nada mais é o nome que a gente dá para o tecido que fica ali no meio da folha, basicamente, tá? Então, ali no mesófilo, a gente tem as células que vão ter um monte de cloroplasto. Dentro desses cloroplastos, eu tenho uma pilha de tilacoides que a gente chama de grânum. Entre esses grânulos, tilacoides, nesse espaço aqui, a gente chama de estroma, né? Ó, talvez nessa imagem aqui fique um pouco mais fácil de ver, tá? E dentro desses tilacoides eu tenho um monte de molécula que a gente vai chamar de clorofila. E essa molécula de clorofila que vai absorver a luz. É ela que vai conseguir absorver essa energia que a gente vai usar para fazer todo o rolê daqui para frente, né? Então, onde acontece a fotossíntese? Nos cloroplastos, são que ficam aqui, bababá, todo aquele rolê, né? E a clorofila, como é que ela é? Não sei se vocês vão lembrar, mas normalmente quando é em desenhozinho, esse desenho aqui está, por exemplo, é uma cabecinha e uma perninha clorofila, né? E a molécula dela é realmente bem parecida com isso. A gente tem essa cabecinha aqui, ó, que é bem próxima da estrutura da hemoglobina que vocês viram, né? Só que aqui, ao invés de ter o ferro, a gente vai ter o magnésio, né? E aqui bonitinho. E aqui a gente tem o grupo fitol da clorofila, tá? E aí a diferença entre a clorofila A e a clorofila B é só esse carbono aqui. Aqui eu tenho um CH2 e aqui eu tenho um CHO, tá? Basicamente essa é a diferença. E aí, essas clorofilas, elas estão aí justamente para absorver a luz, né? E aí a gente tem aqui um gráfico bonitinho onde a gente consegue ver, ó, aqui é a absorção de luz da clorofila B e aqui é a absorção de luz da clorofila A. Percebam que ela não absorve as faixas do verde, uma parte do azul, né, mais próxima do verde, e uma parte do amarelo, tá? Ela absorve principalmente o azul mais escuro e o roxo e o vermelho, né? E é justamente por isso que a gente vê a coloração verde nas folhas, né? E aí, dependendo de se ela tem mais clorofila B ou mais clorofila A, ela vai apresentar uma cor mais escura, né? Ou uma cor mais clara de verde, né? Porque lembrando lá da escolinha, né? Que o azul com o amarelo dá verde. Se eu pego o verde e coloco um pouco mais de azul, ele vai ficar mais escuro. Se eu pego o verde e coloco um pouco mais de amarelo, ele vai ficar mais claro. Então, essa diferenciação das colorações nada mais são do que as diferenças nas concentrações de clorofila que eu tenho nas minhas células. E aí também tem os pigmentos acessórios. Eles também vão fazer essa acepção, vamos dizer assim, essa absorção da energia luminosa, né? E eles também vão ajudar muito na estabilidade oxidativa, né? Porque pensa, a gente vai entender isso mais lá na frente, a gente tem toda hora um salto de elétrons rolando aí na clorofila, né? E aí o que acontece? Esse salto de elétrons, toda essa bagunça química, ela pode ser estressante para as moléculas, né? Quimicamente falando, é óbvio. As moléculas não ficam estressadas, tipo, divertidamente, mas ela pode ser estressante para as moléculas. Então, os pigmentos, eles ajudam nisso também. E esses pigmentos acessórios também ajudam a absorver outras faixas, né? Principalmente a faixa verde, amarela e azul, que as clorofilas não absorvem, né? Da energia luminosa. E aí, às vezes, a gente tem algumas folhas, algumas plantas com muito pigmento acessório. E aí a gente percebe uma coloração, às vezes, da folha vermelha, né? Sei lá, tem outras cores também. Né? Então, ocorre na membrana do tilacoide, né? E requer um suprimento contínuo de energia luminosa, a fotossíntese. Na sua fase clara, esqueci de falar, a fotossíntese ela é dividida em duas fases, né? A fase clara e a fase... Ela é dividida, perdão, né? Em duas fases. A fase fotoquímica e a fase química. E aí, a fase clara e a fase escura. Né? E aí, dentro da fase clara, a gente tem a subdivisão, vamos dizer assim, né? De uma fase que é cíclica e de uma fase que é acíclica. A gente vai ver todas as fases. Calma, deixa eu beber água, peraí. Acho que eu tô falando rápido, né? Vou diminuir o volume. Mas enfim.
E aí a gente tem os fotossistemas, que nada mais são do que isso aqui, ó, essa organização toda de todas as clorofilas, bem organizadinhas na membrana, né, do tilacoide, todo o rolê, né, o complexo antena, ou seja, que é toda essa organização aqui. E aí tem a entrada de fóton, pula, pula, pula elétron, a gente vai ver isso bonitinho, né? E dependendo das substâncias transportadoras, os elétrons eles seguem dois caminhos, né? Ou fotofosforilação cíclica ou fotofosforilação acíclica na fase clara, né? E a fase clara, como o nome indica, ele necessita da luz. Então, o que acontece, né? A energia luminosa, a luz, ela é absorvida pelo fotossistema 2. Eu sei, dá um nó na cabeça, tá? A gente fala fotossistema 2 antes de fotossistema 1. Mas é porque eles receberam esses nomes pela ordem que eles foram descobertos, não pela ordem com que acontece o rolê, sabe? Então, assim, é primeiro fotossistema 2, depois fotossistema 1, tá? Mas eu vou dar uma explicação aqui geralzona, depois a gente fala um pouquinho com calma como acontece o rolê. Energia entra, né, de luz. Aí, essa clorofila aqui, vocês devem ter visto também P700, se eu não me engano, e aqui é P680, não lembro qual dos dois é qual. Mas na próxima imagem aparece bonitinho. Essa clorofila absorve a luz. E aí o que acontece? Talvez vocês lembrem lá da química. A gente tem lá na camada de valência das moléculas e tudo mais, os elétrons bonitinhos em suas órbitas. Se eu dou muita energia, ele pode pular essa camada. Ou seja, ele pode ir para uma camada acima. Só que se eu excitar, né, dar energia para um elétron que já está na última camada, ele vai, entre aspas, sair. Né? E é mais ou menos o que acontece aí. Né? Eu excito a minha molécula, ela sai, tá? E aí esse elétron ele sai, ganha energia, depois ele vai, entre aspas, decaindo, né? Perdendo energia, né? Passando por todo esse complexo. A plasto... Ih, meu Deus, de novo. A plastoquinona, o citocromo B6, a plastocianina, e aí ele vai para o fotossistema 1, para outra clorofila, a P600. Aí ela também é excitada pela luz, o elétron dela sai, e aí ele é aceptado pela ferroxina, se não me engano o nome, é ferro alguma coisa, tá? Pela ferroxina, aí ele vai pela enzima formadora de NADH, e aí eu formo NADH, tá? Então vamos lá, vamos ver como é que isso acontece. Vou ler. Ferredoxina, isso aí, perfeito. Eu sou ruim com o nome, ó, tanto é que ó, meus slides tudo tem anotado aqui embaixo, ó. É ferredoxina, forrodoxina, sei lá. Porque, sei lá, eu não guardo o espaço no meu HD pra isso. Sou horrível com o nome, mas enfim, uma péssima bióloga. Mas vamos lá. A energia luminosa ela é absorvida pelo fotossistema 2, fazendo a clorofila perder elétrons que passam por uma série de transportadores até chegar ao fotossistema 1. E nesse trajeto ele forma ATP. Então o que acontece? Eu tenho um elétron saindo daqui, chegando aqui, outro elétron saindo daqui. Isso aqui acontece meio que concomitantemente, porque a luz ela vai chegar ao mesmo tempo. Então, eu vou liberar esses elétrons ao mesmo tempo. Chegou luz, a minha clorofila libera o elétron, a minha clorofila libera o elétron. Só que o elétron dessa clorofila vai lá e depois que ele perde a energia dele, aqui, ó, tanto é que, ó, tá vendo essa seta, energia das moléculas. Ele perde essa energia que ele recebeu da luz, ele volta aqui já na órbita certinha para ficar. E aí, essa aqui que já tinha liberado o elétron dela, esse elétron dela ajuda aqui na formação do NADH. Mas aí isso aqui vai ficar sem elétron? A nossa primeira clorofila lá vai ficar sem elétron? Não. Eu vou ter a fotólise, ou seja, a quebra pela luz da água. Então, o que acontece? Eu tenho a minha água liberando 4H+, e O2. Só que esse H+, ele não está com os elétrons dele. Ele libera 4 elétrons quando eu quebro a água pela luz. Entendeu? Esses 4 elétrons liberados pela água vão entrar na minha clorofila. Então, por isso que essa é a fase acíclica. Por quê? Eu não tenho o elétron que saiu de uma clorofila voltando para ela própria. Não tem. Entendeu? Eu tenho esse elétron indo para uma outra clorofila. Esse elétron dessa clorofila participando da formação do NADPH. E eu tenho a água dando o elétron para a minha primeira clorofila. E aí, esse transporte, essa passagem do elétron por todos esses transportadores, forma aqui o meu
o meu ATP. É uma ideia muito próxima, nessa imagem fica mais claro, é uma ideia muito próxima do que acontece lá na fosforilação oxidativa, tá? O que acontece? Era P680 e aqui P700, tá? Isso aqui nada mais é do que a faixa, tá? A faixa de espectro de luz que a clorofila mais absorve, tá? Então, a minha clorofila P680 é excitada pela luz, elétron, passa pela plastoquinona, passa pelo complexo citrocromo B6, que joga, pela essa energia do elétron, que joga H+, né? E aqui eu tenho de novo, joga H+ para dentro, e aqui ele passa de novo pela plastocianina, que leva esse elétron até o meu fotossistema 1. O fotossistema 1 também vai ter liberado o elétron dele, que vai pela ferrodoxina, a enzima formadora de NADPH, e eu formo NADPH, tá? Esse NADPH ele vai ser usado, ele é importante para a fase do ciclo de Calvin da fotossíntese, tá? A gente vai ver lá na frente qual vai ser a função dele. E aí, de novo, eu tenho muito H+ aqui e pouco aqui. Então, o que acontece? Esse H+ ele passa pela ATP sintase e eu, de novo, formo ATP. Então, é uma ideia muito próxima. Só que o que acontece? Ao invés de ir lá na glicose, eu pegar a molécula de glicose, que vocês vão ver que essa oxidação da glicose vai ser formada aí na fotossíntese. Ao invés de eu pegar isso e quebrando até gerar H+, e passar pelo meu ATP, não, aqui eu faço justamente o caminho oposto. Eu excito a minha clorofila e faço um transporte pela passagem de elétrons, pela energia liberada com essa passagem de elétrons, pela energia obtida da luz, uma entrada de H+, e essa entrada de H+, depois, por uma questão de concentração osmótica, vai fazer ele sair, e ele vai sair pela ATP sintase, e eu vou ter a minha formação de ATP, tá? Repito, se tiverem dúvidas é só me interromper. Mas a gente tem também a fosforilação cíclica, que foi a primeira a ser descoberta. E o que acontece na fosforilação cíclica, né? Eu não tenho mais essa comunicação fotossistema 1, fotossistema 2. Eu tenho só o fotossistema 1 acontecendo. O que acontece? Vem o fóton, vem a luz, tá? Fóton nada mais é do que a molécula não, é o íon de luz, tá? A gente tem raio gama e tudo mais, e aí tem o fóton. Aí o fóton, luz, excita a clorofila, que libera os elétrons, passa por todo o fotossistema, ó. A ferrocina, plastoquinona, citocromo, plastocianina, elétron, que volta para a clorofila, tá? Entendam, eu não posso deixar a clorofila sem o elétron, tá? É sempre um caminho de volta. Ou ele volta da mesma própria clorofila, ou ele pega do fotossistema anterior, tá? E aí, aqui de novo, pelo mesmo caminho que a gente fez aqui, ó, o que acontece é que, na verdade, eu tenho esse caminho inverso aqui, ó, esse caminho aqui indicado pela seta. Eu vou ter aqui vindo da ferrodoxina, indo para minha plastoquinona, tá? E aí descendo essa energia de elétrons, né? E aí aqui entrando com H+, saindo e formando ATP, tá? Só que aqui é de uma forma cíclica, tá bom? Eu não tenho mais a participação do fotossistema 2, tá bom? Imagino que esse aqui tenha essa via aqui tenha sido descoberta primeiro e por isso fotossistema 1, né? Eu sei que o nome é porque foi descoberto primeiro, mas não sei se a via em si foi descoberta. Mas enfim, isso não importa, né? E aí, os herbicidas e a fotossíntese, acho que talvez seja uma coisa que a Mariana... Eu não sei se ela comentou isso com vocês, né? Mas talvez seja uma coisa que ela cobre em formato de questão, é que eu tenho alguns herbicidas que eles vêm e inibem justamente a plastoquinona. E aí, eu atrapalho, não, né? Eu travo isso aqui, ó. Eu não tenho mais o decréscimo, não tenho o transporte de elétrons ocorrendo da forma certa. Se eu não tenho o transporte de elétrons passando pelo citrocromo B6, eu não tenho a entrada de H+. Se eu não tenho a entrada de H+, eu não tenho a diferença desse gradiente de concentração de H+, então eu não tenho a formação da ATP sintase pela passagem. Eu não tenho a formação de ATP pela passagem de H+ na ATP sintase. Tá? Então, eu tenho alguns herbicidas, né, que vão matar as ervas daninhas e tudo mais, justamente travando a fotossíntese, né? Não sei se ela comentou isso com vocês, eu acho que sim, porque ela comentou na minha época, mas é uma coisa que talvez vire questão, tá? E aí a gente tem a fase escura. Fase escura não necessariamente quer dizer que só vai acontecer no escuro, tá? A planta pode estar lá bonitinha na luz, fazendo a fotossíntese dela, né, e a fase escura tá rolando, tranquilo. Ela só não é dependente da luz,
entendeu? Mas ela não significa que ela ocorra no escuro em si. Por isso que eu não curto tanto esse nome, é melhor chamar de fase química. Mas eu ponho fase escura porque normalmente é o nome que a gente grava mais, tá? E é uma fase onde a gente tem a síntese do que a fotossíntese mais tem de interessante pro meio ambiente, vamos dizer assim, né? Para a interação entre os organismos, que é a produção de uma substância orgânica, tá? Através de substâncias inorgânicas, tá? E como a gente depende do NADPH, né, que é produzido lá na primeira fase, e ela é uma molécula que ela não é muito estável, ela não pode ficar muito tempo, ele é meio que codependente, sim, da luz, sabe? De forma indireta, tá? Então, vamos lá. Eu tenho primeiro a carboxilização, né? Carboxilação, perdão. Onde eu tenho a minha rubisco, entra o CO2, entra a água, né? E aí eu vou ter toda essa formação aqui. Aí eu tenho a redução, ou seja, eu vou adicionando oxido. Quando eu oxido, eu tiro H+. Aqui eu estou adicionando, então eu estou reduzindo. Eu estou adicionando o fósforo, né? Transformando o ATP em ADP. E eu estou adicionando o H+, vindo do NADPH, tá? É que eu formo o glicerato. Glicerol 3-fosfato. Lembram lá da glicose, que a gente tinha glicerol 3-fosfato? Então ele meio que entra na segunda parte da via lá da glicólise para a molécula não, para as células das plantas, né? Então, como é que funciona bonitinho aqui? Peguei esse esquema que eu acho que fica mais claro. Eu repito, a Mariana não vai te cobrar nome de enzima, de molécula, essas coisas todas, mas vocês podem consultar. Mas é interessante a gente entender a ideia do rolê, tá? Em bioquímica é muito mais interessante entender a ideia, porque consultar nome a gente olha no Leniger em 2 minutos ou joga no Google, tá? Então a gente tem a ribulose. A ideia do ciclo do Calvin é muito próxima da ideia do ciclo do ácido cítrico lá do Krebs, né? Então, assim, é mais ou menos a mesma ideia. A gente tem a ribulose sempre ali presente, né? E aí chega o CO2, tá? Com a água e tudo mais bonitinho. E aí eu vou ter o 3-fosfoglicerato. Aí eu vou ter a formação do 3-fosfoglicerato. Eu tenho a entrada de ATP. Eu formo 1,3 bifosfoglicerato. Eu reduzo essa molécula, né? Através da entrada dos H+ provenientes do NAD, NADPH. E aí eu formo o glicerol 3-fosfato. Glicerol de 3-fosfato e o dihidroxiacetona fosfato. Lembra que eles dois podem ser transformados um no outro, né? Lá da via da glicólise? Então, uma parte, glicerol de 3-fosfato, glicólise, o outro vai lá e a gente tem algumas reações aqui onde a gente perde o fosfato e aqui a gente já coloca o fosfato e a gente volta a ter a ribose 1,5 bifosfato, conhecida como a famosa rubisco, né? E é interessante a gente lembrar que essa rubisco ela não é específica para o CO2. Ela pode também interagir com o O2, né? E aí, quando ela interage com o O2, a cada 3 vezes que roda esse ciclo, né, ela interage com o O2. Aí eu tenho todo um rolê onde eu desço com fosfoglicerato, glicolato, blá blá blá, e aí desce, sobe serina, glicerato, para voltar. O ciclo de Calvin é isso aqui, ó. Então, quando a gente tem a entrada do oxigênio, a gente pega aqui, ó, o 3-fosfoglicerato e desço com ele, eu tenho toda, ó, uma participação do peroxisoma e da mitocôndria para eu poder conseguir transformar ele de novo, né, em 3-fosfoglicerato e jogar ele na via. Então tem um gasto energético, né, que faz descompensar o ganho energético, vamos dizer assim, né? Então o meu saldo acaba ficando nulo quando isso acontece. E aí, para isso, eu tenho algumas estratégias, né, que algumas plantas desenvolveram, vamos dizer assim, né, ou melhor, foram selecionadas para que eu tenha menos vezes isso acontecendo ou em alguns casos não acontecendo, né? E eu tenho a estratégia das plantas C4, que são plantas de temperatura muito forte, ambientes tropicais e blá blá blá, né? Aonde eu tenho uma separação, né? Aqui eu tenho as células do mesófilo, que é onde ocorre todo esse rolê, lembra que eu falei que é lá que ocorre a fotossíntese, blá 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 blá? E aqui as células da bainha, que se não me engano são as células abaixo, eu não sou muito boa em botânica, mas enfim. Aí a gente tem aqui, ó, a gente tem a fixação do CO2 em oxalacetato, tá? E esse é o grande pulo do gato, tá? Porque o que acontece? Eu consigo separar
o local onde eu tenho a formação e a liberação de oxigênio com o local onde eu tenho o ciclo do Calvin acontecendo. Então eu não tenho a minha rubisco tendo contato com o O2, né? Porque eu transformo em oxalacetato, para eu passar pela membrana, eu transformo em malato, aqui o malato ele libera CO2, piruvato e volta para a via bonitinho. Entendeu? Então aqui eu tenho, a grande questão é, eu tenho uma separação, né, da comunicação entre o ciclo de Calvin e a liberação de O2 e eu tenho a fixação do CO2 por oxalacetato. Essa é a grande questão. Já para as plantas do tipo can, que são as suculentas, cactos, esse rolê todo, eu tenho uma separação de dia e noite. Como assim? Né? De noite, a planta não está fazendo fotossíntese. Então, é nessa hora que os estômatos dela, né, que é por onde tem essa troca de gás com o ambiente, né? Não sei se eu posso dizer isso, mas enfim, botânicos que me matem depois. O estômato abre, e aí eu tenho a entrada de CO2, oxalacetato, blá, 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 blá. E aí ele vem pra cá. De dia, que é quando eu vou ter aquele rolê todo acontecendo, né, da fase clara, blá, 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 produção de oxigênio, porque o oxigênio ele vem, não sei se eu comentei, o oxigênio ele vem lá da quebra da água, tá? Então é intrínseco dizer que o oxigênio ele só vai ser liberado quando a gente tá falando da fase clara, tá? Porque é o oxigênio da água que ele é liberado, que a gente respira, né? Enfim. Que depois a gente expele CO2 que a planta vai absorver aqui. E aí ela sintetiza em oxalacetato, malato e tudo mais. E aí de dia ela roda o ciclo da rubisco. Então de dia ela está sintetizando os açúcares bonitinhos. Porque aí, ó, os oxalacetatos já tá tudo aqui. E aí ela pode fazer, né, bonitinho aqui a questão do oxigênio. Porque ela já sintetizou, ela já fixou o CO2 dela na noite anterior. Entendeu? Alguma dúvida sobre fotossíntese antes da gente entrar em metabolismo de lipídio? Ih, alguém me abandonou aí, que eu vi que tem menos gente. O Id me abandonou. Triste. Eu vou considerar que não. Então tá. Gente, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tá. Se eu estiver embolando muito, se eu estiver sendo superficial até demais, reclamem, tá? É que eu sei que eu falo correndo. Eu sei que eu falo correndo. Ah, peraí, eu diminuí o volume pra ir rápido, né? Ah, agora que eu entendi que eu falei errado. Tudo bem, Patrícia. Metabolismo de lipídios, né? Vamos lembrar lá, os lipídios, eles são moléculas de CO2 não, de carbono e hidrogênio, blá blá blá, aquele rolê todo. Mas assim, pro metabolismo de lipídios, que é o que importa com a gente, a Mariana normalmente ela faz uma síntese rápida do que é lipídios, das ceras e aquele rolê todo. Mas pro metabolismo que a gente tem que entender, dos triglicerídeos, que são isso aqui, ó. Um glicerol, tá? E 3 perninhas de ácido graxo. E aí os ácidos graxos têm aquele rolê deles serem insaturados ou insaturados. Quando eles são insaturados, eles têm uma ligação dupla mais ou menos na metade da perninha e dá uma curvinha, né? Lembram lá dos fosfolipídios de biocel, né? Que a gente tem alguns fosfolipídios que são assim retinhos e alguns fazem uma curva, né? A gente tem a digestão dos lipídios no intestino delgado, né? São as lipases que quebram essas ligações, né? De West, a gente consegue ter essa liberação aqui do glicerol e do ácido graxo, né? E seu metabolismo ocorre no fígado, como quase todas as coisas acontecem no nosso organismo, né? E aí a gente tem o glicerol, que ele é metabolizado na via glicolítica. Porque o glicerol ele pode virar o gliceraldeído 3-fosfato, que entra lá na via da glicose. É o que eu falo com vocês, que todas as vias estão muito interligadas, né? E para mim essa é a melhor aula do curso. Lá no final, quando a Mariana fala de integração metabólica, ela joga um negócio que assim, chega a assustar, mas eu acho incrível. Pra mim é o auge da bioquímica aquilo. Ela joga uma imagem que, tipo assim, tem todas as vias que vocês aprenderam. E é tipo um caos molecular na sua frente. Só que faz sentido. Porque você já viu todas as vias separadamente. E aí você começa a entender como as coisas são tão unidas. Como as coisas que a gente vê numa linha reta, na verdade, é completamente ramificado, sabe?
Mas enfim, voltando ao foco do rolê. Então a gente tem o glicerol, né? Pela glicerol-quinase, vira L-glicerol 3-fosfato, dihidroxiacetona, que vira o D-gliceraldeído 3-fosfato, que entra lá na glicólise, né? E a gente consegue metabolizar ele bonitinho. E os ácidos graxos, Joana? Bom, os ácidos graxos, eles vão entrar na nossa mitocôndria. E aí a gente tem aquele rolê, lembra? A Mariana, certeza, comentou isso com vocês. Ácidos graxos menores de 12 carbonos, ele consegue entrar bonitinho na célula tranquilo. Os maiores que isso, eles precisam da carnitina acetiltransferase 1 e da carnitina acetiltransferase 2. E o que vai acontecer? O que acontece, na verdade? A coenzima A, ela não consegue passar. A grande questão é essa. Então, o que acontece? Eu pego a carnitina acetiltransferase 1, tiro o CA, entro, passa pela carnitina acetiltransferase 2 e coloco o meu CO2, a minha coenzima A de novo. Então, é basicamente uma forma de eu conseguir fazer passar, tá? Eu consigo fazer passar o meu ácido graxo por aqui para conseguir oxidar ele lá na frente, tá? Então, nada mais é do que uma via transportadora, é meio que uma catapultazinha, entendeu? Uma gangorrazinha, entendeu? É mais ou menos isso. Eu catapulto. Eu falei catapulta ou gangorra? É catapulta, tá? Se eu falei gangorra, você ignora a parte da gangorra. É catapulta. Enfim, é tipo uma catapultazinha onde eu pego o meu ácido graxo e jogo pra lá através da carnitina. É ela que faz esse transportezinho, entendeu? A carnitina acetiltransferase 1 e a carnitina acetiltransferase 2, tá? Aconselho a vocês focarem um pouquinho aqui nessa via, até mais do que aqui, tá? Digo, questão de entender mais como funciona. Porque aqui o que acontece? Aqui, eu venho de 2 em 2 tirando acetil-CoA, tá? A gente vem oxidando, por isso que a gente chama de beta-oxidação dos lipídios, tá? No interior da mitocôndria serão oxidados em 4 etapas, se a gente estiver falando de um lipídio de 16 carbonos, tá? Em várias moléculas de acetil-CoA. Então eu vou quebrando, ó. Eu pego 14, quebro, tiro 2, 12, 2, entendeu? Ó, eu tinha 16. Quebrei, tirei um acetil, vira um carbono de um lipídio de 14 carbonos. Depois vira um de 12, de 10. E assim eu vou liberando até que eu tenho a liberação de todos os acetil-CoA. Esse acetil-CoA, esses 8 acetil-CoAs, eles vão entrar lá no ciclo do ácido cítrico. Entendeu? Ó, aqui, ó, essa imagem aqui fica interessante da gente ver, ó. Vem quebrando. Oh, Deus. Enel, o que eu te fiz? A gente vem quebrando, tá? De 2 em 2 em 2 bonitinho. Esse I vai entrar lá no ciclo do ácido cítrico, tá bom? É interessante também guardar o nome da enzima que faz esse rolê todo aqui, que eu agora esqueci, porque eu sou uma monitora horrível, tá? Tô brincando. Essas 4 etapas... Ou não, né? Posso ser. Enfim. Essas 4 etapas são repetidas até que todo o ácido graxo saturado seja convertido a acetil-CoA. E aí, em algumas etapas, né? Por exemplo, aqui com a acetil-CoA oxidase, eu tenho a liberação de FADH, que vai lá para a minha beta-oxidação, né? Então, eu tenho isso dividido em 3 etapas, basicamente, né? As etapas de hidratação, de ligação dupla e a oxidação, tá? E aí eu tenho isso aqui sendo dividido de 2 em 2 e eu vou quebrando, tá? Essas 3 etapas acontecem e eu libero um acetil-CoA. Essas 3 etapas acontecem e eu libero um acetil-CoA, tá? E eu tenho no último aqui a tiolase, tá? Que é quem vai colocar a acetil-CoA e eu vou conseguir liberar. Porque pensa comigo, só tinha um acetil-CoA. Como é que eu consegui fazer um monte de acetil-CoA no final da história, Joana? Porque eu tenho a tiolase colocando. Então vamos lá, ó. Vou repetir. Aqui tem o nome das enzimas, tá? Eu não vou ficar falando, mas enfim, acetil-CoA oxidase, tá? Eu vou primeiro aqui ter uma situação de hidratação, tá bom? E aí depois eu tenho aqui, ó, uma ligação dupla sendo formada, ó. Vocês estão vendo aqui, espero eu. Vira trans... como é que é o nome desse triângulo, hein? Trans delta ao quadrado enoil CoA. A Mariana não vai cobrar isso, conhecendo a Mariana que eu conheço, tá? Então, eu tenho aqui uma hidratação, depois uma ligação dupla sendo formada, e aqui eu tenho uma oxidação acontecendo. Estou tirando o H+, tá bom? E aí eu tenho essa molécula aqui sendo formada. Eu quebro pela tiolase e adiciono uma CoA. Libero acetil-CoA e o restante aqui do meu lipídio, do meu ácido graxo. E volto, entendeu? Então, eu fico nesse rolê aqui por um tempo. Então, repetindo, porque eu sei que eu me embolei no meio desse rolê, tá? Vamos lá. Eu tenho essa reação acontecendo em 4 etapas, tá? As 3 primeiras eu tenho uma hidratação, uma ligação dupla sendo formada e depois uma oxidação, tá bom?
primeiro pela acetil-CoA oxidase, no-CoA hidratase e a beta-hidroxi... Enfim, tá aqui, desidrogenase, tá? Repito, a Mariana não costuma não costuma pedir nome de enzima, mas é interessante ter isso aqui anotado em algum lugar, já que vocês têm a capacidade de consultar, a possibilidade de consultar, perdão. E aí lá no final, depois que eu já fiz essas 3 etapas, já fiz a minha beta-oxidação, eu quebro e libero, né, com a adição de um CoA, eu libero meu acetil-CoA, aqui, ó, bonitinho, e adiciono um CoA para quem vai ficar, ó. Tá vendo? Adicionei o CoA e quem faz isso é a tiolase. Esse beta-acetil-CoA tiolase, mas ela chama só de tiolase, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? É isso. Oi. Aqui, ó. Boa pergunta. Então, porque ele faz uma ligação trans, mas assim, é muita química, ela normalmente não cobra essas coisas. Esse rolê aí. Então, por que a gente chama de beta-oxidação? Porque a reação de oxidação, né, que é a terceira, né, ela acontece no carbono beta, tá? Ó, alfa e beta, tá vendo aqui, ó? Lá em cima tem essa distinção, alfa e beta, tá? Ela acontece no carbono beta. Tanto é que a enzima que faz é beta-hidroxil... O problema do biólogo é dar nome feio para as coisas. Se chamasse enzimazinha da oxidação, eu gravaria, eu juro. Mas enfim, tá? Então é por isso que chama de beta-oxidação. Essa é uma pergunta que pode rolar em prova. Por que a beta-oxidação tem esse nome? É a cara de Marina jogar um bagulho desse. É porque a reação de oxidação do rolê acontece no carbono beta. Entendeu? Então a gente oxida aqui e é isso. Alguma dúvida, galera? Eu não sei se vocês tiveram corpos cetônicos, tiveram? Tá. Então, na aula de segunda, beleza. Então, os corpos cetônicos, eles nada mais são do que o acetil-CoA tentando virar glicose. Calma aí, tá? Não, o acetil-CoA tentando virar glicose não, mas é uma forma de eu jogar o meu acetil-CoA na corrente sanguínea para ele gerar energia a partir da glicólise em outras células. Então, o que acontece? A gente tem 3 tipos de corpos cetônicos: a acetona, o cetoacetato e o beta-hidroxibutirato, tá? Então, quando a gente está tendo a beta-oxidação dos ácidos graxos, né, a gente tem muita produção de acetil-CoA. Então, o que acontece? Esse acetil-CoA ele pode ser transportado pelo sangue, tá, para outros órgãos. Como? Através dos corpos cetônicos. Tá? Então, os corpos cetônicos, eles nada mais são do que uma forma de eu transportar esse acetil-CoA. Por isso que é interessante quando a gente fala da questão das pessoas com diabetes ou então em jejum prolongado, essa questão desse hálito, né, esse hálito alcoólico, é justamente porque a acetona, diferente do acetoacetato, eu não lembro se eu botei não botei aqui a viazinha, mas enfim. A acetona, ela é muito volátil. Então, quando ela vai para a corrente sanguínea, ela basicamente é expelida. Então, conforme a pessoa fala, você sente esse cheiro característico, tá? Mas o cetoacetato e o dibeta-hidroxibutirato, eles podem, depois que eles entram nos órgãos, né, voltar a ser acetil-CoA através da ação de uma enzimazinha lá, que eu esqueci o nome, porque eu esqueci de botar o nome da via aqui. E aí ele entra lá no ciclo do ácido cítrico, tá? Eles são oxidados, esse cetoacetato e o beta-hidroxibutirado, eles entram no ciclo do ácido cítrico. Então, qual é a grande questão dos corpos cetônicos e principalmente a relação com a diabetes é clássica da Mariana colocar. Eu lembro de não colocar, agora lembrei, eu não coloquei a via porque eu não tinha certeza se vocês tinham tido. Mas enfim. A grande questão é justamente a questão do jejum prolongado. Então, para a galera do diabetes, a grande produção de glicose e tudo mais, ou seja, é a alta do meu acetil-CoA. Se eu tenho muito acetil-CoA, eu vou transformar eles em corpos cetônicos. Eu não, o fígado, né? Vai transformar eles em corpos cetônicos jogando na corrente sanguínea, tá? É mais ou menos essa o rolê da ideia, tá? Vocês tiveram biossíntese de ácidos graxos? Ou foi só quebra? Sim, também. Gente, é muita matéria numa prova só. Jesus amado. Deixa eu até beber uma água, peraí.
Essa é a parte que vocês ficam ouvindo palmito o tempo todo. Eu, pelo menos, ouvia palmito. Eu sei que é palmitato, mas eu ouvia palmito todas as vezes que ela falava palmitato. Mas, enfim. A gente tem essa enzima aqui, ó. Ácido graxo sintetase, tá? E ela é uma enzima que parece aquela roleta do Silvio Santos, tá ligado? E aí, cada vez que eu vou sintetizando o meu ácido graxo, rodando essa roleta. É bem isso. Eu tenho o meu acetil-CoA ligado e todas as vezes que eu vou rodando essa roleta, eu vou adicionando mais carbono. Até que eu vire o palmitato, que é esse ácido graxo aqui, ó, de 16 carbonos. Quando ele forma o palmitato, ele se desprende dessa enzima. Ai, que ódio. Ele se desprende dessa enzima. Então ele fica rodando, tá? Não tem muito o que falar, porque senão eu vou ficar falando reação por reação. Eu não quero, entre aspas, e se? Falando com você não. Eu não quero ficar, entre aspas, perdendo esse tempo com vocês. Mas basicamente a ideia é essa. Eu vou ter uma ligação, tá? Ativado pela acetil-CoA nessa enzima, que é ácido graxo sintetase, tá bom? E conforme eu vou rodando, eu vou adicionando carboidratos, tá bom? A essa enzima. Até que, pela ligação do acetil-CoA, eu vou formar esse palmitato, tá bom? E são 7 ciclos até que isso aconteça, porque é de 2 em 2, tá bom? Né? Então a gente pensa, ó, 2, 2, 8, são, se 16 dividido por 2 dá 8, então é menos 1, 7, tá? Não sei nem se essa conta fez sentido na cabeça de vocês, mas enfim. São 7 ciclos rodando, e aí eu tenho o alongamento da cadeia, né? Através de hidrólise, oxidação, todo o rolê lá, e aí eu formo o palmitato, tá? Essa é a grande questão. Oi. O acetil-CoA. O acetil-CoA faz muita coisa. Por isso que a gente tem que tomar vitamina A, galera. É isso aí. A lição de vida dessa monitoria é essa. Gente, eu acho que era isso que eu tinha pra falar com vocês. Interação metabólica é interessante a gente já ter uma noção, né? Digo, não a integração metabólica que vocês vão ter lá no final, mas esse rolê de, por exemplo, o glicerol lá dos lipídios entrar lá na via da glicólise, essas coisas a Mariana costuma explorar, sabe? O acetil-CoA que pode... O acetil-CoA que pode virar corpo cetônico, entendeu? E aí entrar lá no ciclo do ácido cítrico. A quebra dos lipídios, por exemplo, que forma acetil-CoA e eles podem entrar lá no ciclo do ácido cítrico. Gente, a Enel tá de sacanagem com minha cara. Só meu quarto que cai. Enfim. Gente, era isso que eu tinha pra falar com vocês. Eu espero muito ter ajudado. De verdade. Desculpa não ter ficado mais tempo, nem ter feito mais resumo, nem talvez ter feito os melhores slides, mas eu fiz as coisas meio correndo, porque, enfim, final de período é caótico para todos. Mas eu espero ter ajudado vocês, de verdade. Vocês têm um ED para fazer, né, de gliconeogênese, se não me engano. Eu vi algum ED piscou lá no meu Classroom. Então, se vocês tiverem dúvida, qualquer coisa, tudo pelo WhatsApp, eu tô lá disponível. Talvez eu demore a responder, talvez, porque eu sou enrolada, mas eu juro que eu respondo. Se eu não responder, dá um toque. Não achem que vocês vão estar me incomodando. Dá um toque, às vezes eu tô, sei lá, no Instagram, ignorando todos os mil trabalhos que eu tenho pra fazer, então. Oi. Tá. Então, vamos lá. Lembra lá que na via da glicólise a gente está produzindo muito acetil-CoA? Lá no final a gente tem muito piruvato, esse piruvato vai virar acetil-CoA, tá? Só que eu já tenho muito acetil-CoA. Então, o que acontece se a pessoa está ingerindo demais carboidrato, né? A questão dos açúcares para quem é diabético. Esse acetil-CoA ele vai ser jogado lá na corrente sanguínea. Entendeu? Deixa eu parar de gravar aqui que não tem mais porque o povo ficar me ouvindo. Ai! Obrigado por quem está assistindo pela gravação, é nóis!